Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para facilitar a compreensão do conteúdo, nós vamos dividir esse tema em 3 blocos. A ideia aqui é conversar de forma direta, como se eu estivesse explicando isso para você agora, com calma, conectando a teoria com situações do dia a dia. No bloco 1, nós vamos conversar sobre a tutela provisória e, dentro dela, a tutela de urgência. Pense comigo, todo processo leva tempo, e o tempo do processo nem sempre acompanha a urgência da vida real. É exatamente aí que entra a tutela provisória. Ela existe para evitar que o direito sofra um dano, enquanto o juiz ainda não deu a decisão final. A tutela provisória é aquela decisão temporária, concedida antes da sentença definitiva. O Código de Processo Civil divide essa tutela em 2 grandes espécies: a tutela de urgência e a tutela de evidência. Aqui, neste primeiro momento, o foco é a tutela de urgência. Para que o juiz conceda uma tutela de urgência, 2 requisitos precisam estar presentes: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Traduzindo isso para uma linguagem simples, o juiz precisa perceber que o direito alegado parece correto e que esperar pode causar um prejuízo sério. Agora pense, se você tem razão, mas esperar o fim do processo pode te causar um dano grande, faz sentido aguardar anos por uma sentença? Dentro da tutela de urgência, existem 2 formas muito cobradas em concurso: a tutela cautelar e a tutela antecipada. A tutela cautelar serve para proteger o resultado do processo. Ela não entrega o direito imediatamente, apenas garante que ele não se perca. Imagine alguém que está devendo e começa a se desfazer dos bens para não pagar no futuro. A tutela cautelar pode bloquear esses bens, garantindo que o processo tenha utilidade lá na frente. Já a tutela antecipada é mais direta. Ela antecipa os efeitos da sentença final. É como se o juiz dissesse que, diante da situação, não dá para esperar. Um exemplo bem comum é o fornecimento de um medicamento essencial. Se a pessoa esperar o final do processo, o dano pode ser irreversível. Por isso, o juiz antecipa os efeitos da decisão. Essas tutelas podem ser pedidas no início do processo ou no seu decorrer. O ponto central é sempre o mesmo: existe urgência. No próximo bloco, a gente avança para a tutela de evidência e para a estabilização da tutela antecipada, conectando tudo com o que já foi visto até aqui. Seguindo nessa linha, no bloco 2, vamos falar da tutela de evidência e da estabilização da tutela antecipada. Aqui o raciocínio muda um pouco, então vale atenção. A tutela de evidência não exige perigo de dano, e isso é o ponto-chave. O que justifica a concessão dessa tutela é a clareza do direito. O direito é tão evidente que não faz sentido obrigar a parte a esperar todo o trâmite do processo. Já aconteceu com você de olhar uma situação e pensar que aquilo é óbvio? É essa a lógica da tutela de evidência. O Código de Processo Civil traz algumas hipóteses específicas. Por exemplo, quando há abuso do direito de defesa, quando as alegações podem ser comprovadas apenas com documentos e já existe entendimento consolidado dos tribunais, ou quando o réu não consegue gerar nenhuma dúvida razoável sobre o direito do autor. Imagine um consumidor que pagou 2 vezes a mesma conta e tem todos os comprovantes. Se a outra parte não apresenta nenhuma justificativa plausível, o juiz pode conceder a tutela de evidência. Não há urgência, mas o direito é claro. Por que fazer o processo se arrastar sem necessidade? Agora entramos em um tema muito importante: a estabilização da tutela antecipada. Isso acontece quando a tutela antecipada é concedida de forma antecedente e o réu não recorre. Se não há recurso, essa decisão se estabiliza e o processo pode ser extinto. Na prática, é como se as partes aceitassem aquela solução provisória como suficiente. É importante lembrar que não se forma coisa julgada material, mas aquela decisão passa a produzir efeitos enquanto não for desconstituída por ação própria. Esse mecanismo valoriza a economia processual e evita processos longos quando o conflito já foi resolvido de maneira prática. No próximo bloco, vamos fechar o tema falando da tutela provisória contra a fazenda pública e da fungibilidade das tutelas, encerrando o assunto de forma organizada.
Chegando ao bloco 3, vamos tratar da tutela provisória contra a fazenda pública e da fungibilidade das tutelas, encerrando o assunto de forma organizada. Quando falamos em tutela provisória contra a fazenda pública, o cuidado é maior. Estamos lidando com recursos públicos e com o interesse coletivo. O Código de Processo Civil admite a concessão de tutela provisória contra a fazenda, mas existem limites previstos em lei e reforçados pela jurisprudência. Em regra, é possível conceder tutela de urgência ou de evidência contra a fazenda pública, desde que não exista vedação legal. Por exemplo, não se admite, como regra, o pagamento imediato de verbas remuneratórias antes do trânsito em julgado. Agora pense em um servidor público discutindo um direito funcional. O juiz pode garantir a manutenção de uma situação jurídica, mas não necessariamente determinar o pagamento imediato de valores atrasados. Por fim, precisamos falar da fungibilidade das tutelas. Esse é um tema que mostra como o processo civil busca efetividade. A fungibilidade permite que o juiz conceda uma tutela diferente daquela que foi pedida, desde que estejam presentes os requisitos legais e não haja prejuízo às partes. Na prática, isso significa o seguinte: se alguém pede uma tutela cautelar, mas o juiz entende que o caso é de tutela antecipada, ele pode conceder a tutela adequada. O objetivo não é prender o processo a formalismos, mas garantir que o direito seja protegido da melhor forma possível. Imagine alguém pedindo apenas o bloqueio de um bem, mas o juiz percebe que o direito já pode ser satisfeito imediatamente. Em vez de negar o pedido, ele concede a tutela que resolve o problema de forma mais eficaz. Com isso, fechamos o estudo da tutela provisória, passando pela tutela de urgência, tutela de evidência, estabilização, limitações contra a fazenda pública e fungibilidade. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.